iniciando a nossa fala de hoje, né, eu gostaria de fazer uma breve apresentação dessas pessoas aqui que eu tenho a honra de estar do lado e que fazem a diferença inovando no governo, né. Então, inicialmente, a Débora Garofalo, apresentando um pouquinho sobre ela. Ela é formada em Letras e Pedagogia, foi a primeira mulher sul-americana a ser finalista do Global Teacher Prize, considerado Nobel da Educação, sendo considerada uma das 10 melhores professoras do mundo. A Débora hoje ela atua como coordenadora do Centro de Inovação de Educação Básica de São Paulo, o CIEBP, e faz parte da equipe da Secretaria de Educação Estadual do Governo do Estado de São Paulo. Temos hoje também aqui conosco no palco a Giovana Cardoso. Obrigado pela presença, Giovana. A Giovana é graduada em Direito, mestre em Ciência Política, pós-graduada em Gestão Pública, tem experiência profissional com projetos sociais e organizações do terceiro setor com políticas públicas. Atualmente, ela encontra-se como consultora da Secretaria de Educação Estadual e atua com políticas públicas de tecnologia e inovação da educação básica, né? Dentre esses projetos, atua junto com o CIEBP, né? Com o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista. E o Carlos Eduardo Torres, aqui hoje conosco também, que está como diretor de pesquisa da Fundação de Sistema Estadual de Análise de Dados, a Fundação SEAD, da Agência Estatística do Estado de São Paulo, tem 20 anos de experiência em pesquisa, e coordenação de projetos em governo, consultoria de instituições com o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, onde ele foi diretor científico. É doutor em Sociologia e trabalha com pesquisa em temas de políticas públicas, ciência, tecnologia e inovação. Também atua como professor de métodos e técnicas de pesquisa. Bom, obrigado novamente pela presença de vocês. Para você que está nos assistindo, gostaria já de estender o convite para ir direcionando a sua pergunta pelo chat ou preparando a sua pergunta aqui na plateia, que logo mais a gente vai ter alguns momentos de troca e compartilhamento também, tá bom? Bom, minha primeira pergunta aqui vai para a Débora e para a Giovana, direcionando para elas, né? Atrelado à questão da inovação dentro da educação, né? Então, a gente sabe que a SEDUC, ela possui a maior rede de ensino do Brasil. E é um desafio enorme e complexo, diário, né, praticamente. E como foi para vocês lidarem com essas mudanças durante a pandemia, que acarretou um processo acelerado de tantas transformações digitais, principalmente, né? E na visão de vocês também, o que contribuiu para que não parassem completamente o serviço que foi ofertado dentro da Secretaria Estadual de Educação? Bom, primeiramente, né, sobre o desafio de lidar com a educação na pandemia, né, e a transformação digital. Então, acredito que a pandemia acelerou um processo, né, de tecnologização da educação mesmo, acho que no mundo inteiro, mas no Brasil também, de uma forma muito rápida, né, muito veloz, muito ágil, e onde muitos investimentos foram requeridos dos atores governamentais. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, nesse período, fez um investimento muito alto no fornecimento de tecnologias, né, para a rede estadual de ensino e também visando a transformação mesmo da educação para um modelo à distância, primeiramente, né, quando tivemos o momento em que todas as escolas da rede foram fechadas durante a pandemia, mas também para uma transformação para o modelo híbrido de educação. Isso requereu muitos investimentos financeiros e também muitos investimentos técnicos, né, a nível de pessoas e a nível de dedicação mesmo dos quadros, né, da educação pública do Estado, a nível de trabalho, né, a nível de gestão e de dedicação desse pessoal para que atuasse nessa transformação da educação para um modelo tecnológico, né, um modelo que permitisse que todos os alunos continuassem aprendendo. Então, acho que essa era a premissa principal, que todos os alunos continuassem tendo acesso ao ensino e que ninguém fosse prejudicado, né? Óbvio que nós sabemos que houve uma diminuição, né? Houve um retrocesso educacional a nível de alcance dos alunos mesmo, né? Ao ensino, a nível de aprendizado. Foi algo que a rede de ensino de São Paulo, né, e eu acho que o Brasil como todo, né, tentou mitigar durante esse período da pandemia, e esse foi sempre o foco principal, né, permitir que essa perda fosse a menor possível, que, se possível, não houvesse uma perda, né.
Então, acho que a intenção foi realmente, né, a educação não parou nesse período porque não poderia parar. A educação é fundamental para o desenvolvimento dos jovens e para o futuro do Brasil, para o desenvolvimento do Brasil. Então, por isso que houve um investimento tão grande, né, nesse processo de fornecimento de tecnologia para a rede de ensino e para a continuidade do ensino com a melhor qualidade possível também, durante o período. Obrigado, Giovana. Convido a Débora agora para também fazer sua fala. Obrigada, bom dia aí a todos e todas. Bom dia, Carlos, bom dia, Anderson, Giovana. É uma alegria estar com vocês, mesmo no formato remoto aqui, no formato online, né? Eu acho que a Giovana ela trouxe pontos importantes, mas eu queria ressaltar um pouquinho do tamanho que é a rede estadual, né? Porque, como você bem disse na sua pergunta, talvez a rede estadual seja até a maior rede da América Latina em termos de educação. Nós estamos falando de 3 milhões de estudantes, nós estamos falando de 200 mil profissionais que atuam na educação básica e mais de 5 mil escolas. E claro que foi um grande desafio quando a pandemia chegou. E olhar para a tecnologia e para as coisas que a gente começou a implementar em 2019 foi extremamente importante. Porque no momento que começou a pandemia, nós já tínhamos plano, por exemplo, com a implementação do centro de mídias, né, de colocar isso em prática, até pelo tamanho da rede. Claro que não na abrangência da gente ministrar aulas no formato remoto, né? Eu acho que nenhuma rede pensou isso, de como a gente conseguiria fazer isso. E foram muitas conversas, foram muitos debates internos, até a gente poder chegar a patrocinar os dados da internet, a utilizar aparelhos móveis, a fazer toda essa troca do parque tecnológico, a trazer o programa Inova Educação, né, que trouxe para a rede os 3 novos componentes, entre eles tecnologia e inovação, projetos de vida, eletivas, e não paramos aí. Entendemos que a tecnologia está muito próxima desse processo e que precisa continuar agora. É um trabalho que chegou para ficar realmente. Então, cada vez mais introduzir a tecnologia na vida desses meninos, mas a gente não tem feito isso de uma forma isolada. E por isso também nasce essa concepção do Centro de Inovação, justamente para que a gente possa potencializar todos esses desafios, já que sabemos que vai ser um processo longo também, né, Anderson? A gente está falando de uma recuperação agora da aprendizagem e que mesmo colocando todos esses processos, não foram suficientes para a gente poder avançar. Estudos mostraram isso recentemente. Então agora a gente tem que potencializar todos esses programas que nós colocamos, mas mais do que isso, cuidar muito bem aí da recuperação da aprendizagem, onde nós não temos dúvida do papel da tecnologia e que ela vai atuar de forma profunda aí nesse processo. Perfeito. Microfonia. Bom, perfeito, muito obrigado. Inclusive, a gente está com um desafio hoje, em parceria com a Secretaria de Educação, lançado pelo IdeaGov, né? Eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco, fazer um merchan. Então, eu vou aproveitar agora para passar minha pergunta para o Carlos Eduardo, que está aqui conosco presencialmente. E depois a gente continua também. Você que está nos assistindo, seja virtualmente, seja aqui na plateia, já vai preparando sua pergunta. E daqui a pouco a gente vai ter um momento de troca de conhecimento e informações também, tá bom? Bom, Carlos Eduardo, a Fundação SEAD, ela tem um papel crucial, né, que é o que a gente acompanhou pelos jornais, as reportagens, as mídias sociais agora nos últimos anos, principalmente durante a pandemia, né, para apoiar as ações estratégicas do governo do Estado de São Paulo. E lidar com como foi, se puder contar para nós um pouquinho, como foi esse processo da geração dos dados e as estratégias inovadoras que surgiram nesse último período, né, dentro da pandemia. E também contar um pouco para nós, na sua visão, qual que é as mudanças que ocorreram antes da Covid-19, né, da pandemia, e depois da Covid-19, na Fundação SEAD, e que para a construção dessa consciência pública e de importância dos dados no nosso dia a dia, né? Boa, Anderson, obrigado. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, Anderson, Giovana, Débora. Primeiro, agradecer o convite, um prazer estar aqui. Vi o IdeaGov nascer, essa ótima iniciativa também apoiada pela secretária Patrícia Ellen, que é uma parceira nossa muito grande no SEAD. Então, feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Agradecer também o Felipe, que é um companheiro de longa data.
E é muito legal ver, né, isso aqui grande, funcionando, pessoas vendo de longe, vendo aqui, então eu fico entusiasmado de estar aqui com vocês. Bom, e falar do SEAD, Anderson, tem que me cortar, porque eu vou começar a falar e aí eu não paro mais. Foi muito, o processo da pandemia foi muito doloroso e muito duro, né, para todos nós, especialmente para quem teve, né, os seus entes queridos sofrendo com a pandemia. E, por outro lado, a gente que está na gestão pública, a gente teve que trabalhar. Então, Giovana e Débora contaram um pouquinho o desafio enorme que é na educação, né, com a maior rede da América Latina, não é nada simples fazer isso. E a gente no SEAD também teve nossos desafios, né? Acho que o primeiro deles foi apoiar o governo do Estado de São Paulo na produção dos dados sobre a Covid-19. Então, lá em março de 2020, a gente começou a produzir diariamente as estatísticas sobre a Covid-19. E aí eu estou falando basicamente de casos, óbitos e internações e os indicadores, né, que cercam essas três informações. A gente trabalhou muito forte em parceria com o Centro de Contingência, com o Comitê de Crise, com o Sistema de Monitoramento Inteligente, que foi um grupo criado, né, também aqui debaixo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria de Governo, né, o gabinete do vice-governador Rodrigo Garcia, e também com a Secretaria da Saúde, obviamente, que é a secretaria que é a fonte principal dos dados. Então, vocês imaginem que desde março de 2020, né, a gente produz diariamente todas as informações, né, sobre a Covid-19 no estado de São Paulo. E diariamente significa sábado, domingos e feriados. Então, deixo o meu agradecimento aqui também para o Leonardo, da minha assessoria, que já não está mais conosco, agora o Lucas e toda a equipe, porque todo dia, né, 10 da manhã, está todo mundo lá rodando os dados. A gente tem um script, né, uma rotina de código pronta. A gente acessa 2 bancos de dados, basicamente. Né? De um lado, a gente tem os dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica, que são os dados de casos e óbitos. E de outro, a gente tem os dados, né, de internações, que esse sim é do Estado de São Paulo, é um sistema chamado Censo Covid da Secretaria de Saúde. Então, vocês imaginem que a gente pega todo esse volume de dados, todo dia, obviamente é uma rotina automatizada, mas ela tem que ser checada, rechecada. A gente produz uma série de informações, né, que são utilizadas de diferentes formas. Então, tem as informações que a gente produz para dentro, né, para os diferentes atores do governo, então são cruzamentos específicos. Né, tem o Plano São Paulo, que vocês acompanharam ao longo da pandemia, né, o governador fazia questão de apresentar isso, né, com transparência para a população, e a gente produzia esses dados diariamente. Então, os indicadores do Plano São Paulo eram produzidos pela Fundação SEAD, né, ainda são, e todos os indicadores que a gente coloca para a população no painel coronavírus, no boletim que está no ar desde março de 2020. Então, nesse boletim, a população pode consultar as informações sobre o coronavírus e também a comunidade científica pode fazer suas pesquisas, jornalistas acompanham, né, diariamente a nossa produção, o que é muito legal. Então, a gente tem jornalistas que têm os seus trabalhos automatizados de processamento de dados, né, que é um caminho diferente aqui da nossa discussão, mas que é o jornalismo de dados, que é algo super importante. E se os dados não estão lá naquele horário prontos, a gente recebe a cobrança. Vocês não colocaram os dados tal horário, o que aconteceu hoje? Né? Então, a gente teve que se adaptar a essa rotina de produção de dados diariamente. Então, vocês imaginam que isso mudou muito os processos internos, isso demandou muita tecnologia, isso demandou muita capacitação. Então, esse é um bloco muito importante do nosso trabalho na pandemia. E se você me permite, Anderson, tem um segundo bloco que também é muito importante, que é a própria adaptação da instituição. Né? A gente, muitas vezes, olha para o Estado como algo, né, especialmente quem é de fora do Estado, olha para o Estado e vê algo engessado, né, algo, parece que é um monolito. Né? E o Estado não é assim, evidentemente, como qualquer outra esfera da sociedade, tem a sua, é diverso, né, tem pessoas diferentes, tem áreas diferentes.
né? E a Fundação SEAD, o seu corpo técnico, conseguiu, né, mostrar uma dinâmica impressionante. Então, vocês imaginem que a gente tem 230 pessoas aqui dentro da USP, no nosso prédio. Em março, né, de 2020, essas 230 pessoas, talvez 225, tiveram que ir trabalhar em casa. Né? E pessoas que nunca trabalharam em casa na sua vida. Então, como é que elas se organizam para ter computador, para ter infraestrutura, para ter internet? Como é que elas organizam as suas dinâmicas familiares? Né? Muita gente viveu isso. E essas pessoas tiveram que fazer isso sem deixar os dados pararem de ser produzidos. Então, eu acho que vale também aqui um destaque para esse esforço que foi feito. Né? Claro que toda a população fez isso, mas aqui eu estou destacando que dentro do Estado a gente teve essa dinâmica de adaptação, essa dinâmica de capacitação, essa dinâmica de trazer novas tecnologias para a gente poder responder para a sociedade como era necessário. Né? Então, num período tão difícil para todos, o que a gente tinha que fazer no SEAD era produzir informação de qualidade. Isso eu estou bem seguro que a gente fez. Perfeito, Carlos Eduardo. Muito obrigado. Acho que essa contextualização da mudança, né, rápida durante a pandemia, com o surgimento da Covid-19, de adaptação da nossa rotina de trabalho, do nosso dia a dia, das entregas, né, isso não podia parar. Né? Eu acho que fica muito, muito forte isso na sua fala, quando você traz o quanto que o governo continuou mantendo as engrenagens rodando, apesar de todas as transformações em um cenário incerto. Né? Hoje a gente talvez tenha um pouco mais de certeza para onde a gente vai chegar. Eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco nas próximas perguntas, né? Quero ouvir de vocês também a opinião de vocês atrelado a isso. Mas há 2 anos atrás a gente não sabia quando iria sair disso e como que ia fazer essa mudança. Né? Bom, pessoal, comentando um pouquinho dos editais que a gente tem hoje publicado no site do IdeaGov, o primeiro edital, né, em parceria com a Fundação SEAD, a gente lançou agora no último dia 24 de fevereiro. Ele busca soluções para responder o seguinte desafio, né? A como extrair e associar as informações de diferentes tipos de documentos digitais aos bancos de dados e sistemas de estatísticas demográficas do Estado de São Paulo. Esse edital ele acabou de ter a sua prorrogação publicada, então ela vai até dia 18 de abril, às 23h59, para a gente receber propostas de soluções que possam apoiar a Fundação SEAD a resolver esse desafio, né, público. A gente também tem um desafio que foi lançado em parceria com a Secretaria de Educação, que foi o desafio buscando soluções para responder a como analisar os dados de avaliação estudantil e diagnosticar a defasagem de aprendizagem para que os professores e gestores criem estratégias para auxiliar os estudantes em suas dificuldades. Esse edital também foi publicado no dia 24 de fevereiro. Ele está com data prevista de encerramento para o recebimento de propostas agora no dia 26/3, sábado agora. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, a gente vai ter mais novidades sobre esse prazo de submissão de propostas. Então, e lá também tem todas as informações, como perguntas frequentes, para ambos os editais, né? E e-mail também para enviar suas dúvidas de como submeter a melhor proposta possível para responder esse desafio. Bom, indo para a minha próxima pergunta, para a Débora e para a Giovana, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, que vocês falassem um pouco para mim, sobre como vocês imaginam o futuro da educação, né? Como vocês vislumbram, com o surgimento desses novos modelos de serviços públicos, acelerados durante a quarentena, que repensou as estratégias, né? A exemplo da saúde, como os teleatendimentos, né? Como tem sido o processo de adequação a uma realidade mais híbrida socialmente dentro da educação, que a gente sabe que é uma peça fundamental, o contato presencial ali entre o educador e o aluno e a aluna que estão recebendo esse conhecimento, né? Também comentar, dentro do que vocês acreditam, quais são os maiores desafios dessa migração dos hábitos e rotinas, né? Seja no contexto da didática, da diferença de trocas presenciais e virtuais e da socialização no geral, né? E o que pode afetar nesse processo de aprendizagem, principalmente. Pergunta, né? E é uma pergunta de mais de R$1 milhão aí.
Mas, para a gente começar a falar um pouquinho, eu acho que o futuro, ele é uma educação híbrida, né? Eu acho que a gente chegou nesse ponto de pensar realmente o quanto a pandemia ela foi desafiadora e o quanto nós tiramos de aprendizagens híbridas, né? Tanto no retorno presencial, quanto dentro, agora nesse momento, continuando aí as atividades remotas. Mas é claro que a gente precisa alinhar tudo isso ao uso das tecnologias educacionais, do aprendizado à distância, com a necessidade de desenvolvimento de capacidades socioemocionais dos nossos estudantes, garantindo a interação social, o desenvolvimento enquanto membro da sociedade, né? Então tem uma série de questões que a gente também precisa alinhar a isso. Então a educação ela está passando por uma grande transformação, né? Uma transformação onde a gente pensa nesse sujeito como um sujeito realmente integral, onde a gente vai desenvolver habilidades e competências relacionadas às habilidades socioemocionais, muitas vezes híbridas, como o caso da criatividade, do pensamento crítico, e a educação ela vai caminhar com isso, né? Porque também não é só introduzir tecnologia, é também abordar novas maneiras de ensinar. E estão aí as metodologias ativas que vêm, então, cumprir muito bem esse papel. É claro que o ideal é que as tecnologias sejam uma forma de potencializar esse ensino, né? Permitindo que os estudantes possam vivenciar possibilidades de aprender, ao mesmo tempo que eles vão estar alinhados a essa realidade do século XXI. Né? O aprendizado mudou. Nós não aprendemos mais das formas, né? A gente aprende muito mais em formato de colaboração. E a educação, então, ela vem se reinventando nesse sentido. E eu ouso até dizer aqui, Anderson, né? Eu não gosto muito daquele termo, vamos pensar na educação do futuro. Não, a educação do futuro é agora, porque é nesse momento que esses meninos e meninas estão sentados dentro da sala de aula. E a educação, então, essa educação que nós estamos desenvolvendo exatamente agora, potencializando esse uso das tecnologias, fazendo que os nossos estudantes compreendam que eles não são apenas usuários dessa tecnologia, mas principalmente eles são produtores. E quando a gente olha, então, para a tecnologia como uma propulsora do processo de aprendizagem, a gente vai ter muitos ganhos, né? Ganho de trazer um aprendizado que realmente seja significativo, que seja rico em experimentação, com inovação, aproximando inteligência artificial dentro da sala de aula, aproximando programação, aproximando a cultura maker, a robótica, entre outros pilares que a gente entende que é tão essencial. E dentro da Secretaria, a gente veio caminhando desde o ano de 2019, consolidando essa frente, essa tríade de inovação. Né? Seja através desse componente que trouxe 3 pilares para a gente trabalhar com essas dificuldades, que são as tecnologias digitais da informação e da comunicação, o letramento digital e o pensamento computacional. Mas mais do que isso, né? É trazer um novo sentido realmente para a educação, potencializando tudo isso. E dentro desse rol, nós temos vários desafios, né? São Paulo é o mundo, gente. Nós temos aqui mais de 5 mil escolas com realidades totalmente diferentes, né? Desde escolas que estão localizadas em comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades periféricas, zonas rurais, e é tudo isso então que a gente tenta trazer esse norte, né? Mas sem esquecer que também existe esse pertencimento desse território educativo, onde a tecnologia a gente sabe que pode fazer a diferença. Mas é claro, olhando agora para a defasagem que nós temos, né, traçando programas muito existentes, como a gente vem fazendo, como a recuperação da aprendizagem, que a gente tem conseguido avançar e estruturar esse norte para trabalhar. Mas sem esquecer que essa é uma frente que veio realmente para ficar e é uma frente importante que a gente precisa potencializar. Muito obrigado, Débora, por esse comentário. Eu acho que concordo integralmente, assino embaixo, né? Gostaria de ouvir um pouco também a Giovana sobre essa visão das perguntas. Né? Acho que, primeiramente, né, destacando que também concordo integralmente com toda a exposição da Débora, os desafios, né, com a introdução da tecnologia, né, esse aumento gigantesco que a gente teve da introdução de tecnologia no ensino, os desafios que vêm disso também são imensos.
E eu acho que a gente tem que pensar essa introdução muito alinhada novamente, né, como a Débora bem disse, à realidade do século XXI, que é um mundo que é mediado por tecnologias. Hoje em dia, e será cada vez mais mediado por tecnologias, né? A realidade social e as próprias relações sociais, né, o entendimento das pessoas com o mundo está muito relacionado à tecnologia. Então, a gente precisa, nesse processo, né, de ensino e aprendizagem, possibilitar que os nossos estudantes não só tenham acesso a essas tecnologias, todos os estudantes, né, em suas diferentes facetas sociais, né, seus contextos sociais diferenciados, tenham acesso a essa tecnologia, mas também tenham a oportunidade de utilizar de aprender a utilizar essa tecnologia, né, de forma responsável, de forma produtiva, de forma que vai contribuir com a interação deles social no futuro, né, no decorrer de suas vidas. E, ao mesmo tempo, pensar no desenvolvimento, né, desses estudantes, não só em relação à utilização das tecnologias, mas também a necessidade de desenvolvimento de competências socioemocionais, que num mundo mediado por tecnologias se torna cada vez mais importante também. Então, a tecnologia traz para a realidade social, por exemplo, né, um avanço na quantidade de informações que a gente recebe a todo instante muito grande. Então, é necessário que o cidadão, né, o cidadão no mundo atual, ele esteja ali preparado para lidar com essa quantidade torrencial de informações, consiga absorver isso de forma consciente, de forma equilibrada e possa contribuir também para resolver os desafios sociais a partir, né, da utilização dessa tecnologia, né, e essas transformações sociais. E aí, novamente, como a Débora bem disse também, nesse processo, não permitir, né, que ninguém fique para trás, trazer todos, né, enfim, em suas diferentes situações sociais, trazer a todos o acesso à tecnologia e a possibilidade de interagir com essa nova realidade social do século XXI. Muito obrigado. Eu vou pegar esse gancho na sua fala, Débora, Giovana, sobre a questão da responsabilidade, né, dos dados, da informação e da tecnologia também. Vou direcionar uma pergunta para o Carlos Eduardo aqui. Durante os últimos anos, a gente tem visto cada vez mais as fake news surgindo, né, impactando a opinião pública. Como você vê o SEAD nesse contexto, né? Quais inovações você já está vendo ocorrer, que estão sendo planejadas para levar dados, informação e, consequentemente, o conhecimento confiável para as pessoas? Boa, pergunta de 2 milhões de dólares, viu, Débora? O Anderson só trouxe as perguntas de milhões aqui para a gente. Mas, brincadeiras à parte, acho que isso que a Giovana falou é muito importante. A gente ter de saída a ideia de que é necessário a gente trabalhar com a população, né, desde os primeiros anos, né, da educação infantil, né, o que é informação, né, o que é dado. Né, porque parece que a gente fala de dado e a gente imagina um gráfico muito complexo que algum especialista vai ler em algum momento. E, claro, não é isso. E a própria pandemia jogou isso, né, para a população. Então, hoje a gente tem nos jornais diários, nas mídias sociais, gráficos de média móvel. Né? Quem aqui imaginava que todo dia ia ter lá, nos jornais diários, a média móvel de alguma coisa? Mapas, né? Mapas temáticos, mapas coropléticos, como a gente chama, que mostram a distribuição da vacinação pelos estados do Brasil. Isso é informação, né? Isso é dado. Isso é o que a Giovana falou, que a gente vai cada vez mais precisar dar ferramentas para a população, e aí a educação é a base disso, para que essas pessoas cresçam entendendo o que é dado, o que é informação, o que é uma representação gráfica. E aí entra o que você perguntou, Anderson. Esse processo de desinformação, ele é contínuo, ele vai ser cada vez mais forte, cada vez mais pesado, né? E a gente que está do lado da produção de informação, né, e da educação, a gente tem que estar muito atento para isso. Né? Eu vejo, de um lado, né, que essa questão da literacia de dados, ou da propriamente entender o que é dado, né, como algo muito importante. Então, a gente mesmo no SEAD vem ampliando a nossa capacidade de divulgação. Então, nesses últimos 2 anos, a gente fez uma transformação digital nos nossos produtos,
Então, os nossos produtos hoje, se vocês entrarem no site do SEAD, eles vão ter sempre um tripé, né? Ele tem sempre um painel de dados, que a gente chama os chamados dashboards, que você pode ir lá e consultar. Então, eu quero saber qual é a população de tal município, eu quero saber qual é o PIB de tal região, isso está lá. Eu quero fazer uma consulta, eu sou um cidadão, quero saber uma informação, né? O segundo a gente tem esses dados no chamado repositório de dados, que é para os especialistas ou para quem quiser processar os dados. Assim, eu quero esses dados, mas eu não quero esses gráficos que vocês me deram. Eu quero fazer os meus processamentos, eu quero produzir o meu conhecimento. Então, seja a comunidade científica, seja o pessoal de jornalismo de dados. Então, os dados estão abertos. A gente colocou numa plataforma de dados abertos, né, e eles estão, né, padronizados, alguns ainda não estão, a gente está padronizando para que as pessoas possam, inclusive, automatizar suas consultas, né. E o terceiro são as análises, que é algo que o SEAD já faz há décadas, e a gente também vem retrabalhando essas análises. Então, você vai ter desde relatórios, artigos, né, mais parrudos ou mais robustos, né, sobre um determinado tema, né, que servem para a comunidade científica, servem para os especialistas naquele tema, né, para as áreas técnicas de governo, mas a gente tem também os boletins sintéticos, que é justamente para a gente dar uma informação rápida e clara, né? Então, a gente sabe assim, população em idade escolar no estado de São Paulo até 2050 terá diminuído tanto, porque a gente faz projeção populacional, a gente se preocupa com o tema, a Secretaria da Educação precisa saber isso para implementar e para, né, trazer novos equipamentos de educação, então a gente usa os dados para isso. Então, assim, toda essa transformação digital da nossa produção, ela foi feita nos últimos 2 anos. E aí, eu acho que vale um lembrete também, que a gente, cada vez mais, precisa valorizar as instituições, né, que têm reputação. A gente sabe que a produção de informação, ela depende de instituições com reputação. Ah, então você está dizendo que só o SEAD pode produzir dados, só o IBGE pode produzir dados? Não, não é isso. Tem a sociedade civil aí com instituições de décadas produzindo informação de muita qualidade. Mas a gente tem que ficar atento. A gente tem que ficar atento que a descentralização, né, da disseminação de informação é positiva, mas ela trouxe também desafios, né? Não dá para acreditar em tudo que a gente vê. E a gente só vai conseguir discernir com isso que a Giovana falou, né, com educação. Então, eu acho que tem aí alguns pilares que a gente precisa fortalecer, né? Então, instituições de reputação são a base da democracia, né? E isso a gente tem que defender, né? Essa bandeira a gente tem que defender. Então, a nossa luta contra a desinformação vai muito nessa direção, Anderson. Obrigado. Bom, pessoal, a gente vai abrir agora para as perguntas da plateia, primeiramente. Caso alguém tenha alguma pergunta, é só levantar a mão, que a gente vai levar o microfone até vocês. Ó, uma ali no fundo, por favor. Se pudesse apresentar com o nome, de onde veio, tá bom? Instituição. Boa tarde, meu nome é José, eu sou da startup Meliere. E a minha pergunta, e ela está dentro do contexto do desafio, que é superar a defasagem educacional por conta desse reboot que o mundo sofreu. A defasagem educacional, ela tem uma correlação entre a quantidade de professores e de alunos e como isso é mensurado hoje, para nós termos o histórico ao longo do tempo dessa evolução e dessa relação, professores e alunos, seja no modelo analógico ou seja no modelo digital. Essa relação, ela se manteve nessa transição do analógico para o digital e ela vai se manter nessa nova mudança do digital novamente para o analógico, porque são, no nosso entendimento, e como leigo na verdade, né, daí a pergunta, a defasagem educacional está associada à ausência do conteúdo educacional, que na impossibilidade de um meio digital cria-se uma defasagem, e da relação quantidade de professores e de formandos. Essa é a minha pergunta. Como que essa relação professores e formandos, ela veio se mantendo ao longo desse reboot? Obrigado. Obrigado, Giovana. Débora, Giovana.
Bom, legal, foi uma excelente pergunta, né? Como é que é feito hoje essa coleta de dados, né? Como é que a gente sabe que um estudante ele está com déficit de aprendizagem? Pelas avaliações internas e externas, tá? Então hoje nós temos SARESP, nós temos avaliações da própria unidade escolar e isso vai classificando. E também, durante a pandemia, nós tecemos estudos com grandes universidades, né? Como a USP, como a Universidade Federal de Minas Gerais, onde a gente pôde tecer um pouco desse conhecimento. Então, a gente avalia os nossos estudantes de diversas maneiras para compreender. E claro que a gente tem todo também um sistema muito complexo, né? Como a gente reforçou aqui, São Paulo é o mundo, então a gente tem dado de muita coisa que a gente ainda precisa se aprofundar. Mas, basicamente, o professor ele já tem um norte do que ele precisa traçar com aquele estudante determinado pela Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que é um documento orientador para todas as escolas do nosso país. Em cima disso, cada uma fez o seu currículo, né? Igual o Estado de São Paulo tem ali o currículo paulista com habilidades e competências que esses estudantes precisam verificar ao longo da sua escolarização. E dentro do ao longo da sua escolarização, tem vários fatores sociais que também interferem, então, para a gente compreender se esse estudante está aquém ou não desse aprendizado. Tá? E acima disso, então, quando a gente olha para essas avaliações, a gente tem esses déficits de aprendizado. Antigamente, a gente já vinha discutindo de como trazer uma escola que fosse mais atrativa para esses meninos e meninas, e não só para eles, tá? Também para os professores. Mas hoje a gente discute, com a questão da pandemia, a gente também entendeu que houve um atraso na evolução desses estudantes, né? A gente sabe, então, quanto a escola e o formato presencial da sala de aula é importante para esses meninos e meninas, porque o nosso déficit hoje de aprendizado está em torno aí de 5 anos. Né? Nós temos estudantes que estão nos anos finais com conhecimento de estudante de anos iniciais. Nós estamos lá com o estudante no ensino médio com o conhecimento de estudantes dos anos finais. Ou seja, e tem estudantes que estão nos anos iniciais que eles também não conseguiram avançar. Ou seja, o que a gente precisa agora é compreender então de que forma as startups podem nos auxiliar a olhar muito para esses dados e pensar então propostas de soluções para que a gente possa avançar numa educação. Por exemplo, um grande potencial que nós temos, né? São Paulo, ele está na frente inclusive de escolas de período integral. Mas ainda nós não chegamos 100%. Então, também olhar para esses estudantes que ainda estão em escolas regulares e encontrar formas de aumentar esse aprendizado, e esse aprendizado só pode ser aumentado hoje com o uso da tecnologia, é essencial. Então, eu diria o seguinte, a sua pergunta ela é complexa, mas compreender também como é que a gente gera esses dados e como é que a gente chega nesses índices que nós temos, é importante para que vocês, startups, possam nos auxiliar. E se o Anderson me permitir, né, eu queria muito comentar, porque estar aqui hoje, nesse fórum, trazendo a educação como base, como pilar, é essencial. Vocês não tenham dúvida, o que nós estamos fazendo aqui é inédito à educação brasileira. Não houve na história da educação essa aproximação do setor público, da escola pública, com as startups, para a gente pensar juntos de como resolver esses problemas educacionais. E não tenho dúvida que os desafios são enormes, mas que juntos podemos superá-los. Bom, eu acho que, novamente, né, concordo integralmente com a fala da Débora. Um ponto que eu trago também para adicionar à discussão, que eu acredito que a introdução, né, da tecnologia no ensino traz desafios e oportunidades, né? Então, nós temos, em decorrência do período da pandemia, o desafio, né, o grande desafio da recuperação da aprendizagem para os alunos. E aí, a tecnologia traz oportunidades, né? O ensino híbrido traz oportunidades e as novas formas também de interagir com o processo de ensino-aprendizagem a partir de tecnologias trazem oportunidades. Por exemplo,
oportunidades de desenvolver conteúdos ali de forma mais simples, de forma mais clara para os alunos, que permita-os, né, estarem mais próximos da educação, terem mais gosto mesmo pelo processo de ensino-aprendizagem e aprenderem de uma forma mais simples, né? E acho que, novamente, também o desafio de garantir que ninguém fique para trás nesse processo, né? Utilizar realmente essas oportunidades da tecnologia, seja a nível instrumental, seja a nível de leitura de dados, né? E também a integração dos diferentes atores, né, que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, seja a família, a escola, o Estado como um todo, o setor privado, né, principalmente nessa nossa iniciativa que a gente desenvolve agora, a questão das startups, trazer todos esses atores para que a gente possa desenvolver discussões sociais robustas mesmo, né, e integrais, que consigam enxergar esse desafio, né, da recuperação da aprendizagem de forma integral, para que a gente consiga atacar todos os pilares do problema. Obrigado, Débora, Giovana. Vamos agora para as perguntas que estão enviando pelo chat. Vou convidar o Evandro, está aqui dando o apoio, né, vendo as perguntas que vocês estão mandando pela transmissão ao vivo. Evandro? Bem, então vamos lá. Temos uma pergunta aqui que gostaria de saber como foi para a equipe de educação participar do processo de imersão em desafios reais da rede e de conhecer a possibilidade de contar um processo diferente para solucioná-los. Bom, foi Acho que é a maravilhoso. pergunta aberta. Podemos aqui? Posso Pode, começar? Débora. Então tá bom, desculpa. Bom, foi maravilhoso, né? Eu acho que participar. Inicialmente, eu acho que é legal contar um pouquinho para vocês de como a gente chegou aqui com o IdeaGov. Né? Dentro do Centro de Inovação, nós já idealizamos um espaço chamado Hub de Inovação, justamente porque a gente já tinha esse intuito de aproximar as startups junto dos nossos estudantes e professores para pensar soluções para a educação e, mais do que isso, aproximar o ecossistema. Né? Por isso que eu falo, quando a gente fala do Centro de Inovação, e aí eu vou falar igual o Carlos, né? Eu poderia ficar horas aqui falando sobre o Centro de Inovação, porque a gente tem um grande carinho, mas também um grande orgulho, porque é algo inédito que a gente está fazendo na educação. Né? É a primeira vez que a gente tem um centro integrado com a rede estadual de ensino, onde professores e estudantes podem usufruir desse espaço. E é um espaço, então, que é um complexo, que são 7 salas, e entre eles nós temos um aporte muito grande, que é o Hub de Inovação. E aí a gente começou a ouvir os atores da rede estadual, inicialmente, entender quais eram as suas dores. E logo de cara, então, saiu essa questão dos dados e caiu a questão da defasagem escolar. E nesse processo, então, de imersão, de institucionalizar, principalmente esse Hub de Inovação, nós chegamos aqui na parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o IdeaGov para que pudesse nos apoiar e fazer realmente um desafio que a gente pudesse levar em escala, convidando a todos a participarem disso. Então foi um momento muito rico, participar de uma metodologia que nós, né, equipe técnica aqui da Secretaria, não conhecíamos. Poder nos aprofundar em novas metodologias, mas também pensar já em possíveis soluções, né? Porque a gente, quando idealiza também o problema, a gente está aqui já imaginando o que a gente pode encontrar de soluções. Então foi um processo extremamente rico e que merece aí ser solidificado com outros problemas, né? Esses são os iniciais, o Anderson bem sabe, nós temos outros problemas que nós queremos também avançar aí, junto com parceria com o IdeaGov. Perfeito. Eu vou estender a pergunta, acredito, também para o Carlos Eduardo, porque a gente também participou desse processo para entender os desafios, né, que poderiam ser. Eu peço que você comente rapidamente também como foi participar dessa dinâmica. Legal. Foi para o SEAD foi muito importante a gente ter o apoio da equipe do IdeaGov com a sua metodologia para desenhar o desafio. Eu acho que vale a pena também recapitular rapidinho o que é o nosso desafio. O SEAD todo mês recebe declarações de nascimentos e óbitos dos cartórios, dos 820 cartórios de registro civil do estado de São Paulo. Então, vocês imaginem que todo mês a gente recebe cerca de 80 mil documentos de nascimentos e óbitos. A gente recebe isso em imagem
e também recebe isso em bancos de dados em formato TXT. Então, o que a gente tem que fazer todo mês? A gente tem que vincular esses arquivos de imagem a esses bancos de dados. Esses bancos de dados trazem informações básicas do evento, então do nascimento ou do óbito. A gente precisa juntar esses dois arquivos e produzir um novo banco de dados de informações sobre os nascimentos ou os óbitos. Tá? Então, o nosso desafio basicamente é fazer essa junção e o segundo passo, fazer a leitura automatizada dos campos das declarações. Então, a gente já hoje produz a estatística de nascimento e de óbito com os campos básicos. Então, o nome do pai, nome da mãe, no caso de nascimentos, endereço, né, no caso de óbitos, né, o nome da pessoa, endereço, município, enfim, informações básicas a gente tem ali. Mas tem várias outras informações que poderiam servir tanto para a sociedade como para políticas públicas que hoje a gente não consegue extrair desses documentos. Então, é para isso que a gente está chamando as startups, né, a sociedade, para ajudar a gente nesse processo de inovação, que é basicamente produzir um dado melhor relacionado a nascimentos e óbitos. Então, esse desenho que eu estou contando aqui para vocês, que agora eu espero esteja mais claro, no começo não estava. Então, foi justamente com a equipe de IDEAGOV, com as duas equipes trabalhando juntas, né, foram várias reuniões, a gente foi, né, cercando o nosso problema para aí ter claramente esse desafio para vocês. E aí eu chamo vocês, né, quem estiver nos vendo e quem estiver aqui, para ajudar a gente a solucionar esse problema. Porque é muito importante a gente ter dado de nascimento e óbito para ajudar, né, nas políticas públicas e para conhecer melhor a população do estado de São Paulo. Só para dar exemplos, né, a gente, no programa estadual de vacinação, né, de imunização, se usa justamente dados de estimativas populacionais que são baseadas em nascimentos e óbitos. Né? A gente consegue, como eu falei, dimensionar a população em idade escolar a partir dessas informações. Então, tem uma série de usos que a gente tem desses dados e alguns deles hoje a gente nem consegue fazer porque a gente não consegue extrair a informação. Então, Anderson, deixo aqui o meu apelo, nos ajudem a resolver esse problema pelo desafio do IDEAGOV. Bom, chegamos no final da nossa mesa. Muito obrigado novamente, Débora, Giovana, Carlos Eduardo, por estarem aqui hoje conosco. A gente vai tirar uma foto agora e aí a gente já vai para o encerramento, tá bom, gente? Muito obrigado para quem nos assistiu, por mandarem suas perguntas, por participarem aqui hoje conosco do nosso bate-papo.